Provavelmente você já ouviu falar dela e sabe o quanto ela sofreu para chegar até aqui. Aquela planta que por muitos anos foi marginalizada, hoje salva vidas. Até onde você iria pela vida de um filho ou de alguém que você ama? Não existem limites para isso, não é mesmo? Muitas mães, por desespero, foram obrigadas a cruzar o limite da legalidade para conseguir o único remédio que melhorava a condição do filho. Foram tempos difíceis, mas graças à força dessas mães, isso não é mais preciso. Por que esse remédio tão poderoso foi proibido para quem precisava dele? O que ele tem de tão milagroso? Que doenças podem ser tratadas com ele? Virou mesmo a panaceia? Essa e muitas outras perguntas só a Dona Cannabis para responder. Vem que esse não é mais um podcast comum. É um canal de informação com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3, o Henrico, o Enzo e a Elise. O Enzo é o meu filho autista e também com deficiência intelectual, que usa cannabis medicinal há 1 ano e meio. E desde então a nossa vida foi muito mais tranquila, muito mais feliz, com muito mais qualidade. Então eu comecei a compartilhar as nossas experiências na internet. E foi assim que surgiu o Dona Cannabis Podcast. E no episódio de hoje a gente vai contar uma história muito especial, um relato de uma mãe atípica também, a Priscila Diniz, que tem a Ana, que tem paralisia cerebral e autismo, e o Davi, que tem autismo. Oi, Pri! Quero também falar aqui que a Pri é minha amiga pessoal. Eu acompanho o Davi e a Ana e a história deles é muito emocionante. Vocês não perdem por esperar. Oi, Pri! Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos contar pro pessoal como é que foi que começou a tua história com a cannabis medicinal. Então, eu comecei a pesquisar cannabis por conta do diagnóstico da Ana, que a Ana tinha mais de 150 crises convulsivas por dia, né? 150? Isso, a Ana nasceu, e ela nasceu com uma estenose brônquica bilateral rara. Nossa. Né? Talvez ela seja, inclusive, a única bebê viva no Brasil com essa patologia. Muito raro. Muito raro. E devido à negligência sofrida na UTI, no estado em que nós morávamos, ela teve 7 paradas cardíacas lá, uma lesão neurológica desnecessária, muito extensa. E com isso a Ana teve a sequela da paralisia cerebral, né? A Ana já seria autista, porque é algo nosso genético, né? Mas e aí, devido a essa situação, ela teve a paralisia cerebral e aí nós tivemos essas questões das crises convulsivas. E aí eram múltiplas, nenhuma medicação segurava, eram várias medicações que ela tomava, vários fármacos e a situação só piorava, cada vez mais ela ficava mais grave e eu comecei a estudar formas de ajudar ela. E aí foi onde entrou a questão da cannabis medicinal. E assim, eu não sei se a gente pode contar, mas eu acredito que sim, porque acho que quem está assistindo a gente sabe que o que muitas mães tiveram que fazer no início, quando não era regulamentado, quando a gente não podia, né, exportar, quando não podia ter a autorização da Anvisa, você teve que fazer muita coisa, né, que ultrapassou ali a barreira da legalidade, digamos assim. Exatamente. A Ana utiliza cannabis medicinal há aproximadamente pouco mais de 5 anos, né? Foi, assim, um dos primeiros casos, assim, né? Então, assim, há 5 anos atrás, o cenário era muito difícil, era muito complicado. Quando a gente falava em cannabis legalizada, era algo em torno de R$5.000. Nossa. Nenhum médico queria prescrever, porque o médico tinha que assinar um termo se responsabilizando. A família também. A família, óbvio, que iria assinar o que fosse necessário, né? Mas a gente tinha essa barreira prescritiva. E com isso, as mães, né, eu passei por esse processo, eu fiz curso de plantio, de extração, numa tentativa de ajudar ela. E aí, nessa época, a gente comprava, né, o óleo de um produtor artesanal, obviamente não era legalizado, mas... Era o que tinha naquele momento, era o que tinha. A única saída, né? Exatamente. E ali a gente foi vendo formas
E a barreira era que a medicação artesanal, ela não tem um padrão de qualidade. Então, hora ela vinha muito forte, hora ela vinha muito fraca. Então, não tinha constância no tratamento, né? E aí, eu tive que começar a estudar sobre formas de diluir essa medicação para tentar chegar num padrão que estabilizasse o quadro dela. Ainda assim, com toda essa ausência de qualidade, com toda essa situação, ainda assim ela teve uma evolução considerável. Diminuíram as crises, as convulsões. Diminuíram consideravelmente e a gente começou a conseguir reduzir os fármacos que ela tomava. Nossa. Então para uma criança que tinha mais de 150 crises por dia, você começa a ver uma redução de crise, uma melhora no cognitivo, melhora no controle cervical. Essas crises eram perceptíveis, assim, como é que era? Sim, as crises que ela apresentavam, elas eram seguidas por apneia, né? Então, ou seja, à noite, quando nós colocávamos ela para dormir, ela simplesmente parava de respirar e abria os olhos. Como é que dorme? Como é que uma mãe dorme? Não dorme. E aí ela simplesmente evoluía porque ela fazia apneia, né? Então, em casa nós tínhamos oxigênio, BiPAP, né, que é um respirador. E aí como ela evoluía com esses episódios de epilepsia, difícil controle noturnas, né, nós tínhamos as que aconteciam ao longo do dia também, mas as noturnas eram as piores, porque durante o dia estava todo mundo de olho nela. Então a gente fazia um revezamento para não deixar ela sozinha. E aí depois que a medicação entrou, nós começamos a notar melhora na verbalização, ela começou a balbuciar palavras sons diferentes. O controle cervical dela, a gente observava ela, não era uma criança molinha, hipotônica, ela já tinha um controle melhor, né? As crises também, que foi algo pontual, que começaram a melhorar gradativamente. E as melhoras foram... E até a questão da alimentação dela melhorou também, não foi? Isso, a Ana se alimentava por GTT e 5 anos após colocar GTT, nós retiramos hoje ela se alimenta só por via oral. Mas esse foi um processo bem gradativo. Depois nós tivemos a necessidade, né? Entrou a oportunidade de conseguirmos uma medicação importada, que aí foi um salto inesperado, porque aí, a qualidade mudou tudo. Nesse momento em que a Pri conseguiu a medicação importada para Ana, também foi um ponto de virada na vida dela, na vida da família, que foi quando eu sempre falei para ela que eu queria que ela contasse essa história. Que assim foi uma virada mesmo na vida deles, porque ela simplesmente era uma mãe que chegou com uma marca, com uma empresa e falou assim, eu quero ser consultora. E aí o dono da marca falou assim, mas espera lá, quem é você? Você é uma mãe. Conta aí, Pri. Isso, quando eu estava grávida da Ana, eu estudava Direito, né? Então essa parte de Direito da Saúde sempre me chamou a atenção. Após o nascimento da Ana, eu comecei a estudar Fisioterapia, onde eu me graduei nesta área. Mas ainda tinha essa questão, né, das coisas que eu vivi, das coisas que eu comecei a viver ao longo do tempo. Então, e você ficava em função da vida deles, assim, né? Assim, não estava exercendo, exatamente. Assim, então, a maternidade atípica te força a aprender coisas. Você lida com mães que não têm acesso à medicação, você lida com mães que não têm acesso à terapia, cirurgias, né? Então, tudo isso começou a envolver... Foi se criando uma rede ali no de que eu mães, já vivia. né? Isso. E aí nós conseguimos acessar uma medicação importada, né? E eu tinha que ter uma forma de que aquilo fosse acessível, porque financeiramente não era, né? E aí onde eu comecei a observar que a gente poderia conseguir essa medicação judicialmente, tendo em vista que outras coisas eu já havia conseguido no tratamento dela e do Davi. E aí eu comecei a observar que eu tinha uma rede de famílias que eu poderia ajudar. Sim. E aí surgiu a oportunidade para a região que eu morava, e aí eu entrei em contato, né, com o diretor da marca, né, que hoje é um grande amigo, e eu disse assim, eu tô sabendo que tem uma vaga e eu queria muito trabalhar. Né? Foi até engraçado, ele disse assim, mas você não tem o perfil, você não é consultora, você não é farmacêutica. Aí eu até brinquei com eles assim, me contrata que se eu não der resultado,
Impossível, né? Porque, assim, o que uma mãe atípica, principalmente, não consegue fazer, né? Nada. A gente consegue, assim... E foi muito legal, porque também ele confiou, né, no meu trabalho, e ele foi vendo que a gente conseguia desenvolver, e a gente foi ajudando muitas famílias, e cada vez mais chegavam mais famílias, e simplesmente se tornou uma das melhores consultoras canábicas do Brasil, gente. É essa mulher aqui, tá? Realmente ela é muito, assim, virada. Ela fez acontecer, e essa história, assim, pra mim é muito significativa, porque realmente mostra a força das mães, e principalmente das mães atípicas, porque, assim, a maioria para a sua vida profissional para se dedicar aos filhos que precisam muito, principalmente na situação da Ana. E assim, você foi lá e deu um jeito e, sabe, de conseguir entrar de novo no mercado de trabalho, mas com algo voltado para a vida ali dos seus filhos. Então isso é uma história muito forte. Que era algo totalmente diferente do que eu já fazia, mas era algo assim que eu estava apaixonada, né? Eu via a evolução da cannabis na vida dos meus filhos, eu vi evolução na vida de outras pessoas, e cada vez mais eu recebia famílias desesperadas, famílias que não sabiam mais o que fazer, porque aquela criança não parava de convulsionar, aquele autista não parava de se bater, eles não tinham dinheiro. E aí, à medida que a gente vai auxiliando, as coisas vão acontecendo. Então hoje nós temos uma rede muito grande de pacientes que tem esse benefício que a gente consegue ajudar, né? A Pri ajuda muitas famílias nessa questão da judicialização. E assim, inclusive, a gente vai deixar os contatos delas aqui. Quem tiver interesse também pode chamar, né, Pri? Sim, com certeza. Que ela está disposta a ajudar. E assim, é realmente uma virada mesmo. Porque assim, eu acredito que muitas famílias, não só a sua, ganharam muito com isso, né? Porque, assim, ter acesso a cannabis medicinal passa também por ter acesso à informação e a conhecimento. E, inclusive, a nossa situação foi assim, né? Eu só tive acesso a cannabis medicinal por conta da Priscila. Foi através dela, desse trabalho dela, que, assim, eu conheci a marca importada e tudo, que foi essa que o Enzo começou a tomar, e que foi também o que foi mudando a nossa vida. E olha onde a gente está hoje. Exatamente. Olha só, onde é que e os relatos são emocionantes, né? O próprio Enzo. Sim. Nossa, são duas crianças em um período de tempo... Assim, é surreal. É surpreendente então, assim, mesmo. Eu ouço relatos de mães da criança que não parava de convulsionar, criança que estava morrendo, e assim, nossa, Priscila, a criança está quase andando, a criança já está quase falando, porque o potencial de neuroproteção da cannabis é algo fantástico. Sim. Então, a própria Ana... E neurogênese também, né? Porque muita gente acha que mata neurônio, mas é o contrário. É o contrário. Então, assim, a própria Ana, que era uma criança que teve 8 paradas cardíacas... Nossa. Era uma criança que ela tem um lado direito do cérebro eu todo fico até lesionado. Arrepiada, sério, porque eu lembro muito da história que tu contou, que vocês estavam na ambulância na Paulista e ela teve uma parada. Conta essa história. Isso. Nós morávamos no Amapá e nós entramos com uma liminar judicial para transferir ela para o Sírio-Libanês, porque ela nasceu, ficou 45 dias e uma série de tragédias aconteceram. Quando ela veio, houve um 8º erro na vida dela, que quase foi fatal. Então, o maqueiro da UTI aérea colocou a cabeça dela em decúbito mais baixo, né? Era para o corpo dela ter ficado reto e ficou mais baixo. E ela era uma bebezinha de 45 dias, que fez uma viagem de 4 horas de jato e fez rolha, que é uma secreção que fica no tubo. Então, do caminho do aeroporto de Congonhas para o Sírio-Libanês, ela teve a 8ª parada cardíaca. E era num sábado, 2 da tarde. E eu lembro assim que eu vinha na frente da ambulância, motorista, eu e meu esposo, ela atrás com o médico e o enfermeiro, e eu vinha assim muito feliz, nossa, vai ser a mudança da vida da Ana, nossa, agora tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. E passou aí um belo momento que eu olho para trás na ambulância, eu vejo o médico reanimando ela e ela toda roxa. Nossa, aí eu me desesperei. Senhora. Então assim, foi um desespero e é uma parte que me dói lembrar. Sim. Porque eu lembro ali na Paulista, as pessoas não saem da frente da ambulância, a criança parada e eu desesperada, e eu nunca me desesperei como eu me desesperei nesse dia.
mas graças a Deus e a destreza do motorista nós chegamos bem rápido e eles conseguiram reanimar ela. Então, assim, o acesso a um hospital de qualidade foi crucial na vida dela, uma medicação de qualidade foi crucial na vida dela, a equipe multiterapêutica dela, de qualidade em Belém, faz diferença na vida dela. Então, a gente vê que boas decisões fazem a diferença na vida delas. Não, e com certeza, eu acho que tudo aconteceu de uma forma que tinha que acontecer para as coisas chegarem aonde chegaram, né, assim, na vida da família de vocês. E aí, depois de toda essa situação, a Ana estabilizou e tudo, e aí o diagnóstico do Davi, como é que foi? Exatamente. A Ana ainda não estava estável, né? Então, Davi, nós somos mais uma família, né, naquela estatística de diagnóstico tardio. Então, Davi, quando tinha 3 anos, ele fez uma avaliação em um outro estado e foi diagnosticado que ele não era autista. A médica disse para mim, não, ele não é autista. Eu lembro que tinha uma criança lá fora gritando, bem desorganizada, e ela dizia, olha, tá ouvindo? Essa criança é autista, seu filho não é. Leva ele para casa, ele vai falar, ele vai e tarará, mas ele não é. Ok, aí eu ouvi o que eu queria, né? Era o filho único, neto único, eu ouvi o que eu queria. Fui para casa, e aí nasceu a Ana, e veio toda essa história, né? E o autismo realmente ele foi latente quando nós tivemos essa situação de eu ter que me ausentar da presença dele, né? E vir para São Paulo, que eu passei 9 meses com ela na UTI. Então, assim, ele teve a mãe arrancada dele, literalmente. E aí o emocional dele desorganizou e eu tive que organizar primeiro a Ana para depois... É muito difícil, né, quando a gente tem mais de uma criança atípica na família, porque, assim, eu que tenho 3 filhos, um filho atípico, assim, já é difícil de se dividir ali entre os filhos e, assim, ainda mais quando 2 filhos, né, você tem 2 filhos que precisam muito, muito, muito da sua atenção, assim, é muito mais difícil, né? Isso, e aí aos 6 anos ele teve o diagnóstico dele, né? Eu costumo dizer que quando eu tava me levantando do chão, eu levei uma outra paulada na costa. Mas assim, Deus direcionou e o que tinha que acontecer, aconteceu, os caminhos... E o Davi é uma criança, assim, extraordinária. Excepcional. A gente vai já falar... Senhor Davi, você pode conceder entrevista para a gente, por favor? É o meu orgulho, é uma criança extraordinária. Ela dizer que foi arrancado de uma mãe. Como se eu fosse de um outro mundo, de outra família. Eu quis dizer, filho, que quando eu vim para São Paulo com a Ana para UTI, você ficou em Macapá, foi muito difícil para você. Você ficou triste que eu fiquei longe de você. Pois fiquei indignado porque a moça disse que eu não era autista. Existem vários autistas, mas que não gritam. Isso. E o que você acha que as pessoas pensam isso dos autistas que só tem só tem que gritar para ser autista? O cérebro dela era... O cérebro de cada autista é diferente. Não, da moça que achava que só porque para ser autista tinha que gritar. Isso, mas hoje ela entende diferente. Hoje, quantos anos você tem, Davi? 12. E você usa o óleo da cannabis? Por que não usaria? Muito bem, muito boa resposta. Mas sabia que tem pessoas que não usam porque tem medo que o remédio possa fazer mal? Você acredita nisso? É frescura delas. Elas têm que saber. Cannabis não mata. Muito só bem. Mata se usar de uma forma errada. Aí sim que mata. Como é a forma errada? E como é que Usar é a como forma? droga. Pra cigarro. Entendi. E como é que a cannabis te ajuda, assim? Tomo 20 gotas de 2 do novo, que é colorido, meio verde, azul e ela tá amarelo. perguntando E o cinza. Como é que ela te ajuda? Você se sente? Ela melhora o que em você? Calmo e confortável e criativo para eu poder fazer os meus aviões.
Nossa, sua cabeça é muito inteligente, né? Porque jamais que eu ia conseguir fazer um negócio desse aí. Quais são esses aviões que tem aqui? Tô vendo que tem Gol, TAM, tem várias companhias, né? Tem os aviões que tiveram que ficar lá em Belém. Eu tenho uns 7 da Air France e só trouxe um. Nossa. Fala um pouquinho Fica desses que tem aí que ela perfeito. quer conhecer. Quais são as marcas? Esse daqui é o Volley Airlines 180. Já assistiu o filme Premonição 1, Destino Final 1? É esse avião. Do ano 2000. E ele sabe tudo de Sabe. avião. Uma Tá vez ele falando. perguntou pra mim. O acidente dele foi quase igual o TWA-800. Foi? Ele estuda os acidentes, ele estuda a forma de fazer o avião, que ele diz que ele quer fazer um avião que não vai cair. Então ele bem. estuda as Olha tragédias. só. Fala Você pra quer ela ser um o quê pouquinho. quando você for A adulto? simulação no TWA-800 tinha uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. Mal sabiam que aqui seriam os últimos dias de suas vidas. O avião tava numa boa voando e quando de repente 2 cordas ficaram quentes e grudaram, formando um choque que chegou aqui. E tinha uma bombinha e encostou o choque, explodiu. Foi derramando pelos ares. A cabeça caiu. E foi assim, depois foi assim e foi se despedaçando. Nossa, tu estudou mesmo, né? Agora cara? no voo 180. É certo afirmar que ninguém gosta de filmes de terror, mas eu não considero esse. E aliás, foi mais trágico. Mas vou colocar na lista o 180, Volley Airlines. Davi, O me diz avião- uma coisa. Você faz não só essas miniaturas dos aviões, tem também com aquela massinha, qual que é? GVA, massa GVA. Massa de EVA. Mostra aí Mostra pra ela. o South Park que você fez. Eu fiz o Cartman também, mas a minha mãe não pegou. Tá na malinha lá. Gente, é muito perfeito. Nossa, eu fico assim extremamente. Olha o tamanho. Eu fico assim extremamente assim impressionada com o talento dessa criança. É muito talentoso. E aí, Davi, o que você agora- acha de quem tem preconceito com a cannabis medicinal? Pode ser um pouco pior usar de forma errada, mas não usar é pior ainda. Mas você usa e é legal, né? Você. De uma forma segura. Olha, muito bem. Ele usa quanto tempo, Pri? Ele tá usando aproximadamente 2 anos. E quais são os tipos de óleo que ele usa? Ele tá usando o canabidiol com curcumina, né, que é muito legal. importante, que ele tem esse poder anti-inflamatório, né, da curcumina, que é uma questão específica do autismo. E ele utiliza também um broad spectrum, Que é sem THC, que né? é o sem THC. Explica um pouquinho essa questão. Por exemplo, a Ana utiliza com THC Isso. e o Davi não. Exatamente. As patologias a tratar na Ana, elas necessitam do THC. Então, a Ana utiliza o Full Spectrum, ela utiliza o CBG e ela utiliza o CBN, né? Que como ela tem uma epilepsia noturna de difícil controle, ela acordava muito de madrugada. Então, o CBN, a proposta é que ele atue nessa questão da epilepsia de difícil controle noturna e também na ausência do sono, né? O CBN. O CBG, a proposta terapêutica para ela é melhorar a parte motora, a parte cognitiva, que ele é muito importante. E o Full Spectrum é no controle das crises, na homeostase, na neuroproteção. E hoje nós estamos há 1 ano sem crise convulsiva nenhuma. Nossa, isso que eu já ia te perguntar. Se ela não tem mais crises, Não, nem como é que escape tá? convulsivo, Gente. nada. Ela teve um episódio que ela teve Covid, né? Ela teve uma febre muito alta de 39 graus e não teve convulsão. Nossa. E há aproximadamente 2 anos nós conseguimos desmamar todas as medicações dela. Isso que eu ia te perguntar. Hoje ela só usa cannabis. Apenas canabidiol. Você tem noção do que é isso? Uma paciente com paralisia cerebral, autismo, epilepsia, só usa cannabis? Isso Sem efeito colateral muito, nenhum. Muito Só coisas importante. boas. E assim, a epilepsia é um dos maiores casos que se tem estudos, né, da cannabis. E a epilepsia, ela leva cada dia mais um pouco do paciente.
Então, nós batalhávamos muito, a Ana sempre fez múltiplas terapias, e o pouco que nós conseguíamos ganhar nas terapias, ela perdia quando convulsionava. Então, era muito difícil, a gente patinava muito. Então, hoje, ela realmente tem uma equipe médica muito bem estruturada, ela tem uma equipe terapêutica muito bem... Tem que ter acompanhamento médico, né? É uma coisa muito séria, muito... Precisa fazer com muita responsabilidade. E o médico, é muito importante que o médico também seja capacitado na medicina canabinoide, né? Exatamente. A gente faz acompanhamento com o Dr. Vitor Saab, e a estratégia terapêutica que ele fez na condução clínica do Davi e da Ana pra gente foi crucial. E assim, às vezes as famílias iniciam o tratamento, aí assim, pensa assim, tá demorando para ter resultado, aí vai lá e desiste. Mas eu sempre bato na tecla, paciência, persistência e fé também, né, Pri? A gente tem que acreditar. Exatamente. Então assim, a gente tem hoje um cenário onde cada vez mais os médicos estão buscando conhecimento, né? Eu lido diretamente com os médicos e eu vejo a boa vontade deles, sabe? Tem médico que manda mensagem às vezes tarde da noite, Pri, tô com um paciente assim, tô precisando de umas instruções, tô precisando de uns artigos, e aí a gente põe em conexão com outros médicos, e a gente vê a busca constante por isso, né? Então isso hoje facilita muito para as famílias, porque antigamente era só de um lado. E hoje a gente vê a boa vontade desses médicos em procurarem, em aprender. Então isso é importante para o paciente. Eu acho que a cannabis medicinal, ela não é o futuro, ela já é o presente, né? Ela já é o presente, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, graças a Deus. Assim, e a indústria farmacêutica, a gente vê que está tentando fazer de tudo para tentar... como é que eu posso dizer? Adiar esse processo, mas não tem volta. É um caminho sem volta, porque a partir do momento que você vê vários casos e uma mãe relata para outra e um médico vê, que é palpável, né? Por exemplo, você vê uma história como o Davi ele já tinha tido falhas terapêuticas de outras medicações. Aos 8 anos de idade, ele estava em processo depressivo por conta de uma medicação que ele tomou para concentração. Então, a gente vê assim... O Davi só usa cannabis medicinal também. Só usa cannabis. Então, a gente vê assim um processo que é para hoje. Sim. E não tem mais volta. Porque a gente não abre mão disso, entendeu? Então, você tem um tratamento... E assim, você como mãe de 2 crianças atípicas, né? Assim, pra gente falar para famílias que, assim, tem dúvidas, tem medo, tem preconceito, porque pensa assim, porque eu vou dar droga pro meu filho, porque vai ficar chapado, porque efeito colateral. Não teve nenhum. Como é que foi? Pois é, a cannabis medicinal, quando bem administrada, até os seus efeitos colaterais são terapêuticos. Um dos efeitos colaterais da cannabis é a sonolência. Sim. Tá? Então você vê um paciente como a Ana, que tinha um distúrbio de sono importante, então o médico, quando ele entende dessa dosagem, ele sabe que se ele precisa melhorar o sono daquele paciente, ele sabe que ele pode usar um dos efeitos colaterais, que é o sono. Sim. Então, até os efeitos colaterais da cannabis, eles são terapêuticos quando bem utilizados, quando bem administrados. E comparado a outros remédios tarja preta, que vamos lá, quais são os efeitos colaterais? Bom, a Ana utilizava, vou citar o nome das medicações, ela tomava Depaquene, Keppra, Carbamazepina e Clobazam. Né? A Ana era uma paciente letárgica, a Ana era uma paciente que dormia o dia todo, ela tinha uma salivação excessiva, ela se engasgava, ela não conseguia se alimentar. Então, ela era uma paciente que dormia para não convulsionar. E quando dormia, convulsionava. Sim, e como você falou, né, do Davi, ele estava tomando uma medicação que estava ocasionando depressão numa criança de 8 anos de idade. E é isso que eu não entendo, sabe? As pessoas, as famílias acham que não, tudo bem, o médico passou tarja preta, não, vou ter que dar. Mas o médico passou cannabis, não, cannabis não. Não dá pra entender, né? A gente ainda lida hoje com famílias que não questionam medicações de tarja preta, mas questionam cannabis. Isso, de certa forma... Famílias e médicos também. Isso, de certa forma, é desmotivador, porque quando você tem um profissional que está estudando, que está pesquisando aquilo ali, ele sabe, né, que aquilo é benéfico para o paciente. Mas hoje há um consenso e os médicos precisam seguir a hora de entrar com a medicação, né? Precisa ter uma falha terapêutica. Mas nós, como família,
nós temos o poder de decisão junto ao médico de definir tratamentos, né? Você precisa entender os riscos, os benefícios, e foi isso que eu fiz no tratamento deles. Então, chegou um momento que eu disse que não, isso aqui já não tá legal. Sim. E aí, a melhor escolha, hoje, se eu voltasse no tempo e pudesse já iniciar com cannabis, certamente eu faria isso, porque não tive falha terapêutica, eu penso a tive mesma coisa um também. excelente acompanhamento. Então, o resultado que eu tive, ele foi inquestionável. Agora, assim, é muito triste quando você vê, por exemplo, que uma criança que tem toda a indicação e potencial para usar a cannabis e a família fala que não. Né? É muito triste. A gente conhece casos, inclusive a gente É muito triste. próximos da gente, né? É muito triste porque a gente vê que aquela criança pode melhorar muito mais. Ou então, às vezes, a família fala assim, não, mas não precisa. Porque não tem muita crise, não tem muita demanda, mas a cannabis atua muito bem nos pacientes de autismo nível 1, por exemplo, quando tem uma patologia assim, com menos demanda, né? Porque é como se tivesse assim, menos questões para resolver, então vai ser mais fácil de resolver. Só que quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um paciente inflamado, né? E a cannabis, ela tem o efeito... ele regula a homeostase, né, do organismo, então isso é muito benéfico para o paciente. Sem contar que a gente tem receptores, né? Exatamente. Nosso organismo ele está preparado para receber. Exatamente. Cada dia mais esses estudos avançam e isso é uma parte que tem muito respaldo científico, né? A gente fica triste quando a gente vê uma situação dessa de um paciente, mas está evoluindo, mas a gente sabe que tem a questão da poda neural, tem o crescimento, tem a fase da escola, que se perder aquilo ali lá na frente vai fazer falta. Então, assim, às vezes está evoluindo bem, mas ouve seu médico, sabe? Se você foi numa consulta, conversa, tira dúvida, vale a pena, se ele está fazendo a indicação da cannabis, procure entender o que ele quer chegar ali, porque de repente ele tá numa visão que você não tá. Então aquilo ali pode fazer realmente muita diferença na vida da criança. E assim, eu acho que se informar também, né? Por isso também que ambientes como esse aqui que a gente está fazendo agora é muito importante. E assim, para as pessoas, para as famílias buscarem mesmo informação, sabe? Não vai assim só naquele preconceito, naquela ideia de que não vou dar porque pode ficar chapado alguma coisa. Não, vai em busca, né? A gente tem que estudar, né? Eu sempre falo assim, que quando, não é se você vai ou não vai se aprofundar em assuntos, né, autismo ou de medicação, de cannabis, enfim, é quando você vai decidir fazer isso, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Porque a gente acaba, muitas mães, né, também, deixando um pouco aquilo ali no automático, né? E assim, por não querer também enxergar, por não querer aceitar, e você acaba deixando. Só que assim, esse acaba deixando no automático ali, vai na terapia, busca na terapia, não sei o quê. Se você não se informar, lá na frente, isso vai fazer falta, né? Exatamente. Vai trazer um prejuízo. A gente acaba perdendo um tempo, né? Eu converso muito com as famílias e é muito triste quando a gente ouve uma mãe falar assim, nossa, eu perdi tanto tempo. Há tanto tempo atrás, um amigo me falou, um médico indicou, e eu fiquei com medo, um parente disse não dá, um familiar disse não dá. Então a gente vê, inclusive, muitas famílias, a mãe busca em secreto, porque às vezes o pai tem preconceito, e a mãe começa a dar escondido, e o pai começa a ver a melhora, e lá na frente a mãe fala assim, o médico tinha prescrito cannabis e eu dei. E aí, contra fatos não há argumentos, mas a gente também vê aquela mãe que acaba se acuando, ou aquele pai que acaba se acuando porque o outro responsável não concordou, né? E às vezes mais lá na frente, quando realmente não tem alternativa, volta no consultório e a pessoa acaba falando, poxa, eu perdi um tempo. Foi a sensação que eu tive, assim, mas graças a Deus a gente conseguiu evoluir bastante. Eu acredito muito também na neurogênese. Eu sei que o Enzo teve a poda neural, ele perdeu muita coisa, mas assim, nesse 1 ano e meio que a gente tá fazendo o tratamento, eu tenho certeza que ele ganhou muito, sabe? Sem muito, dúvida, muito. é outra criança. Outra criança, assim. Incontestavelmente. E eu fico muito, muito feliz e orgulhosa, assim,
de mães como você, por exemplo, que é graças a vocês. Eu falo vocês porque eu não estou desde o começo, eu não participei desse movimento desde o início, assim. Então, eu sou muito grata, assim, a esse movimento das mães, que foi graças a vocês que a gente conseguiu, né, tudo que a gente conseguiu hoje. E eu grata, acho que foram à minha frente, né? Porque outras mães encabeçaram essa luta de uma forma que eu queria ter participado, né? Mas ainda não estava no meu tempo com a Ana. Mas outras mães foram à frente, né? Tem uma série chamada Ilegal, que quem puder assista. É uma série, não um filme, que conta a história da primeira criança que teve Anvisa no Brasil, né? Se eu não me engano, o nome dela é Ana Fischer. Sim. E é uma história linda e eu tenho muita gratidão por essa mãe, por essa criança, porque graças a ela, outras crianças hoje vivem. Isso é emocionante. Verdade. Pri, aqui eu faço algumas perguntinhas, às vezes polêmicas e tudo, eu vou fazer pra você também, tá? Tá legal. Recentemente, a Anvisa proibiu que a gente pudesse fazer, né, a importação da flor de cannabis. E aí isso dividiu muito as opiniões, né? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acredito que para cada patologia é uma forma de uso. A forma mais comum e mais respaldada cientificamente é o óleo, a medicação, né? Existem alguns pacientes que aí você precisa avaliar a questão dos prós e os contras. Onde, no meu entendimento, a flor é indicada? Um paciente oncológico em estado terminal, ele tem uma melhora muito maior do controle da dor vaporizando. Mas esse paciente ele já está em estado terminal. Então, como fisioterapeuta, né, eu preciso entender a preocupação da vaporização pulmonar. Sim. Então, esse paciente tem benefício, né? Em outras questões, a gente tem um benefício com o óleo, que é uma utilização segura. Então, eu imagino que precisa deixar isso muito bem dito para que a gente não atropele passos necessários. Sim, com certeza. E como é que tá hoje, por exemplo, o tratamento do Davi? Como é que ele tá? A questão de, assim, por exemplo, na escola, na socialização. Você acha que a cannabis está ajudando nisso também? Sem dúvida nenhuma. A cannabis junto com as terapias intensivas, né? E o ambiente... Sim, é muito importante a gente falar isso, que tem que ter esse casamento, né? Exatamente. A medicação e as terapias. E uma alimentação balanceada, né? A gente não pode achar que a cannabis vai chegar e vai mudar tudo. Não é um veneno, é uma medicação. Então a cannabis, ela é a cereja do bolo. A base dela é a família, depois a gente vem a terapia, depois a gente vem a alimentação desse autista para que seja livre de açúcar, livre de refrigerante, de embutidos, Sim. que isso inflama o autista, né? E a cannabis, ela vem como uma cereja do bolo para regular todo o restante. Certo. Davi, me diz aqui uma coisa. Se você tivesse que falar para uma família que tem uma criança autista como você, para essa família começar o tratamento com a cannabis, como é que você ia convencer ela a começar? Me conta. Dizer que tem que usar da forma segura, porque senão a consequência pode ser grande. E por causa disso, é circulado na internet de que a cannabis é um veneno, o que não é verdade. Só faz mal se você usa da forma errada. Muito bem. Não é o resultado, aquela é a consequência de usar de uma forma inadequada. Entendeu? Ai, meu Deus, eu morro de orgulho dessa criança. Que isso? E aí, teve um tempo que o remédio de uns médicos não estava sendo vendido. A cannabis estava sendo vendido mais. E aí tiveram que usar da forma errada, colocar com cigarro e mataram macacos e disseram que faz mal. Na verdade, só se usar da forma errada, como uma Nossa, droga, entendeu? tu tá sabendo, né? Me diz uma coisa, é verdade que tu sabe até da história da cannabis? Me conta aí. Como ela é? Da história da cannabis, do teste dos macacos, ela tá perguntando, né? Só em humanos que dá certo se usar da forma errada. Errado. Certa. Isso, usar da forma certa. Isso. Pri, e o que foi que tu viu de melhor, assim, no Davi? Antes e depois do tratamento? Ele teve uma maturidade, né? Percebi também uma melhora cognitiva,
uma melhora na concentração, melhora no sono, porque a partir do momento que esse autista ele dorme bem, ele vai para a escola bem, então a gente tem uma regulação em todo o sistema corporal. Então o Davi melhorou a concentração, o Davi melhorou a opinião dele, ele ficou mais opinioso. Percebe, olha isso a criatividade dele, que já era aguçada, melhorou de uma forma extraordinária, que tem coisas assim que ele faz e traz para mim que eu não sei nem posso explicar. falar uma coisa que, assim, eu não posso falar porque eu não sei como era antes, mas o que eu percebo do Davi hoje é que, assim, a gente sabe que é muito difícil para um autista demonstrar sentimentos e demonstrar que se importa com alguma pessoa, né? Correto isso? Sim, isso faz parte da maturidade cerebral. Exatamente. Porém, o Davi e a Elise, minha filha, assim, formaram uma dupla dinâmica. São, Melhores assim, amigos. melhores amigos. E o jeito que o Davi se importa, cuida da Elise, assim, pra mim é muito lindo, porque eu sei que é difícil para um autista olhar pro outro e perceber o outro e demonstrar, né, Pri? Isso é cada vez mais. Isso é na situação do dia a dia, comigo, com o pai, com a irmã. Ele tem essa... cada vez mais ele se importa, ele se coloca, Sim. ele busca Empatia, compreender, né? Empatia, ele busca compreender o que você está sentindo, o que não está. Isso é muito importante. Pri, eu faço umas 3 perguntinhas finais aqui para os convidados e aí eu vou fazer para você agora, certo? Sim. Como você vê o avanço da cannabis medicinal aqui no Brasil nos próximos 5 anos? Como eu disse, é um caminho sem volta. E cada vez mais a gente espera que esse caminho corra da forma adequada, para que a gente não atropele etapas. Porque quando bem utilizada, a cannabis salva vidas. Então eu vejo com muito bons olhos, né? Mas essa base precisa ser feita com muita responsabilidade. E a gente fala salvar vidas e as pessoas às vezes torcem o nariz para essa frase, mas a sua vida foi salva pela cannabis? Sim, a vida da Ana foi salva, porque a Ana estaria morta hoje. Sim, e a qualidade Facilmente. de vida. E a gente salva uma criança, um paciente de cannabis, de uma vida, às vezes, trancada dentro de casa. E a cannabis possibilita uma qualidade de vida, né? Exatamente. Quantas famílias não vivem trancadas, né? Se desfazendo as famílias porque é um conflito muito grande, é um sentimento de impotência, é um estresse muito grande. Então, se aquela criança está bem, todo o restante está bem. Toda a família, Toda né? a família Você tá bem. levantou a mão, Davi, você quer falar alguma coisa? Fale. Seria dramático se a Ana estivesse morta até Oh, hoje. meu Deus. Você Mas ela ia tá ficar bem, muito né? triste, né? Mas ainda graças bem. a Deus que ela tá bem, né? Pri, a outra pergunta é a seguinte, que eu meio que já fiz pro Davi essa pergunta. Se você tivesse que convencer uma família, uma mãe, que tem muito preconceito a começar o tratamento com a cannabis pro filho, o que você falaria, assim, em poucas palavras? Sei lá, você tem 1 minuto pra convencer ela, pra falar alguma coisa pra ela. Eu acho que o que de mais sonho a gente tem na vida dos filhos independente do que você vai tentar, se você tem um respaldo, você como mãe, vou usar você, Manu, você tem um acompanhamento médico? Priscila, tenho. O médico indicou, mas eu não quero. Confia. Alguém que estudou, sabe por que tá prescrevendo. Sim. É o que eu digo muitas vezes, pior do que tá, não fica. Olha. Então, assim, se bom ponto. você está bem orientada, uma medicação de qualidade e segura, por que não? Por que não? Verdade. Tem mãe que dá Coca-Cola pro filho, tequitos, passatempo, Salsicha. por que você não vai dar cannabis que faz bem? Então, verdade. assim, a conta não bate. É verdade. Tem que confiar em quem está cuidando da criança. Muito tratamento com cannabis, um ponto importante é que não dá certo, porque as famílias não seguem a orientação médica. Inclusive, eu fiquei sabendo um dia desse que uma mãe estava falando que não estava dando certo o tratamento, mas ela estava dando óleo no suco. Não dá certo. Não tem como dar certo. Segue o que o médico está falando, faz da forma correta, porque o médico estudou, né? Ele sabe por que ele está fazendo. Então, E assim, a gente sabe que é difícil de dar essa medicação para uma criança que às vezes é difícil de tomar remédio. Mas eu acho assim que a gente tem que continuar tentando e não desistir. persistência, paciência e perseverança. Isso, exato. E a outra pergunta é a seguinte, Pri. Cannabis, droga ou remédio? Remédio.
Muito bem. Por quê? Isso. Porque ela não faz mal. E as drogas fazem. Muito bem. Pri, agora que eu queria que você deixasse assim, um recado final, assim, tipo, olha pra ali e fala como se você estivesse falando com uma mãe, assim, com as mães. Deixa um recado pra uma mãe que tá agora em dúvida, pra uma mãe que tá desesperada, pra uma mãe que não sabe mais o que fazer pra melhorar a condição do filho. Só uma mãe sabe o que às vezes uma mãe sabe o que a outra passa, né? Vou reformular a minha palavra, porque muitas vezes o que acontece na minha casa não acontece na tua. Mas eu acho que o que eles têm de mais precioso, o que nós temos de mais precioso são eles, né? Então, ainda que pareça que tudo está perdido, de repente tem alguém que está assistindo a gente que até tentou cannabis e deu tudo errado, mas assim, tenta novamente. Tenta com uma pessoa que entende, tenta com uma medicação de qualidade. Você parou porque não consegue manter, sabe? Procura ajuda com quem pode te ajudar. De repente tem uma outra forma de você conseguir essa medicação. Mas nunca desiste, porque se nós desistirmos deles, quem é que vai se importar? Então a gente já vive numa sociedade capacitista, numa sociedade muito difícil. Então eles são tudo que nós temos e nós somos tudo que eles têm. Então, se a gente desistir, realmente é o fim da linha. Obrigada, Pri. Obrigada. Manu, eu que agradeço e eu espero que cada vez mais, né, vocês alcancem mais pessoas, porque o conhecimento ele é libertador. Amém. Obrigada.